Fala, meu povo! Iniciando aqui mais um podcast para vocês. Aqui ao meu lado, Dr. Luiz Cardoso, à minha frente, Dr. Vitor Maiorano. E hoje estamos com um convidado especial aqui, hein? Ele que é cirurgião bucomaxilofacial, mestre e doutor em odontologia, professor do curso de odontologia do SESMAC, foi presidente da ABO no ano de 2013 a 2018 aqui em Alagoas, cirurgião bucomaxilo concursado na Prefeitura de Messias aqui em Alagoas e professor do curso de especialização em implantes dentários no ápice, aqui em Maceió. E antes de a gente começar aqui o nosso bate-papo, lembre-se aí de deixar o like, deixar o comentário, se inscrever no canal, porque isso aí fortalece a missão. Valeu! Estamos com o Dr. Taiguara Cerqueira Cavalcante. Segura Segura Priscila o- Luiz Vitor. Taiguara, é um prazer ter você aqui. Né? Antes de mais nada, é um alento muito grande para minha esposa, Priscila, né? Que eu já falei que ela tá super nervosa por você estar aqui. Tá até Mas bebendo? eu acho que Relaxa, mais nervosa do que ela estava eu quando lhe conheci lá no encontro de residentes da residência. Lá em Salvador. Em Salvador. No último episódio eu tinha comentado com todo mundo aqui, né? E quem assistiu vai ver. Quem não assistir, assista, viu? Verdade. Assista, por favor. Que foi o seguinte, eu e Priscila nos conhecemos quando fomos fazer a prova da residência, da especialização. E aí nós resolvemos almoçar juntos, né? Porque tinha um colega em comum e tudo. E eu falei para esse colega, olha, essa mulher vai ser minha. Então a maior prova não foi a prova da... Pretencioso, hein? Não se foi- garante, se garante. Não foi passar na especialização, mas a prova dela foi mais difícil. Então foi a prova dela, foi a prova de seu Edmilson Fialho, meu sogro, do Gustavo. Então achei que já tinha passado pelas provas, né? Pelas etapas. Quando todo mundo falou, não, e profissionalmente é Taiguara. Aí eu, meu Deus do céu. É o padrinho, né? Ele tem que endossar, né? Tem que dançar. Aí Foi foi quando a abençoado gente lá. se conheceu. E assim, sempre tive um respeito muito grande por você, sem ter lhe conhecido, só sabendo as histórias e a gratificação que a Priscila tem por você. Né? E ela te acha assim, um padrinho mesmo da profissão e uma pessoa que ela sempre acompanhou. Então, assim, é formidável ter você aqui. Sinta-se à vontade, tá? E a gente queria começar o episódio perguntando uma pergunta que é clichê da gente. Que é quem é Taiguara, a pessoa Taiguara, e quem é o profissional Taiguara. O que faz? Tá bom, Luiz. Muito Primeiro eu quero obrigado. saber de onde veio esse nome. Esse tá nome. igual. Pra começar. Sim, claro. Você quer que eu comece pela parte da Priscila, que é como Não, você começou, quem é Taiguara? Taiguara é o pai da Priscila na odontologia. Pronto. Então, Luiz, respondendo o Vitor, né, que já perguntou, por que Taiguara? Taiguara é nome de um cantor paraguaio, falecido já, e meu pai era fã desse cantor, e por ser fã desse cantor, homenageou o cantor colocando o nome Taiguara na minha pessoa. E tem mais Taiguaras aqui em Maceió? Tem, Eu só tenho... com certeza, existe Taiguara. Vi hoje motorista de Uber. É mesmo? O colega colocou no grupo de WhatsApp, eu digo, olha, Taiguara aqui já tá mudando de profissão na hora vaga. Eu digo, é isso aí, Foi a pandemia. não pode parar no tempo, não pode parar no tempo. Felizmente a gasolina não está permitindo maiores ganhos. É bom que conhece tanta gente igual no consultório, né? Então, cada paciente, cada passageiro é uma história. Então, tinha também um Taiguara motorista de Uber, e tem tantos outros no Brasil, né? Espalhado por aí afora, principalmente no Paraguai, que é o país de origem do cantor. Ou era Paraguai ou Uruguai, eu não lembro agora exatamente. Mas, voltando à origem da minha pessoa, desse cidadão aqui, eu sou um cidadão brasileiro, nascido em Maceió, capital alagoana de Belas Alagoano. Praias, né? Lugar muito bom de se viver, de bons amigos e de pessoas que recebem bem, né? Quem vem de fora, Sim, sim. tanto para turismo como Assim para como trabalho. como eu. Graças Veio a só Deus. pra isso, não só essa É, missão. exatamente. Então, assim, me referindo a mim como pessoa, é basicamente isso, né? Sou um cidadão batalhador como muitos outros aqui do nosso país, aqui do nosso estado, da nossa capital, e que vive cada dia, né, com um sonho a ser realizado e outros sonhos que aparecem que a gente pode imaginar que vai alcançar algum dia. Então, basicamente,
E doutor Taiguara, como foi que ele começou na odontologia? Por onde ele começou? Se tem alguém na família que já é dentista, de onde Tá. veio essa inspiração, né? Eu não sabia, né? Até entrar na odontologia, mas meu bisavô era dentista prático em São Luís do Quitunde. Existe uma usina aqui em Alagoas, que é a usina Santo Antônio, né? E meu avô era barbeiro e dentista, né? Que era o cirurgião barbeiro. Antigamente existia Sim, tanto sim, que aquele sim, símbolo sim. que A nossa colorido. origem veio dele, né? Exatamente. Então, na mesma cadeira que se cortava o cabelo, Se fazia. baixava ela um pouco mais e se fazia a extração dos dentes, né? Usando os boticões, como popularmente é conhecido, ou então os fórceps, como nós falamos tecnicamente, né? Então, depois que eu entrei na odontologia, descobri que meu bisavô ele era um cirurgião dentista prático, né? Na época não existia aquela formação. Mas antes de ter vontade de prestar vestibular para odontologia, meu sonho era ser veterinário, que é a profissão do meu pai. Poxa, né? legal. Então acompanhava muito meu pai nas lidas, nas fazendas, tratando dos animais, de animais de grande porte e tudo. Então esse era meu sonho. E o que é que não fez eu ter sido dentista? O medo de ir para outro estado, prestar vestibular para a Faculdade de Medicina Veterinária, né? Então eu não fui veterinário, dentista não fui veterinário por conta disso, porque eu tinha medo de sair de Alagoas, né? Não tinha aqui, então, na Não época? existia aqui Faculdade de Medicina Veterinária, né? E uma outra possibilidade que me veio à cabeça foi prestar vestibular para odontologia. Não escolhi medicina por quê? Porque achava que medicina era uma extrema devoção com plantões, e eu era meio bom vivant na época da adolescência e não queria perder os meus finais de semana em plantões, né? E quando eu entrei na odontologia, fui justamente procurar uma especialidade que tolheu vários finais de semana com plantões, né? Acabou que voltou pro mesmo, Acabou. né? Acabou que aquilo que eu não queria Sim, terminou acontecendo de uma outra maneira, mas que hoje eu sou muito satisfeito e muito grato a primeira profissão, né, que eu escolhi, que é uma profissão muito gratificante, muito importante na sociedade, a promoção de saúde, né, que o dentista faz para os pacientes, e a especialidade que eu trabalho hoje em dia, que é a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e a implantodontia. Então, a minha história com a odontologia aconteceu meio que por acaso, por eliminações de outras profissões, a medicina veterinária e a medicina, e que no final, ao acaso, vamos dizer assim, depois de eliminar essas outras profissões, eu escolhi a odontologia, mas eu sabia que eu queria alguma coisa da saúde, né? A medicina veterinária lida com saúde de animais, mas que essa saúde dos animais repercute na saúde e no bem-estar dos humanos, né? Então, quando a gente tem um animal saudável ao nosso redor, seja os pets, ou seja, os animais que servem para nos servir como alimentos, como uma cadeia alimentar, há uma repercussão na saúde do ser humano, né? E o Taiguara, recém-discente, entrado na graduação, como foi que você já sabia, já conhecia a cirurgia bucomaxilar? Eu mesmo não conhecia. Eu vim conhecer o Dr. Roberto na apresentação do curso. E eu falei, meu Deus, a geração como é que é? E aí eu fiquei curioso, né? Porque ele era um cara muito sério, né? Então, por isso que eu realmente resolvi correr um pouquinho atrás e conhecer um pouquinho da profissão, da especialidade. Que eu vim me bater com ele um pouquinho depois. Mas, assim, o que foi a sua primeira vivência com a especialidade, que você conheceu, já conhecia antes? Como é que foi esse processo? Olha, quando eu decidi, primeiramente, que iria para alguma área de saúde, seria uma área de saúde onde tivesse a cirurgia envolvida, né? A cirurgia que tem a parte de incisões, de retalho, de sangue, de tudo mais. Era uma área cirúrgica. Que você Era uma queria. área, Cirurgia. Todo trabalho manual é um trabalho cirúrgico. Você mexer com a mão é uma cirurgia, né? Perfeito. Mas aquela cirurgia onde você incisa, você faz o retalho, você vê sangue, você reanastomosa nervos, artérias e por aí vai. Então, eu imaginava que eu queria fazer aquilo dali. Então, em todas as áreas da saúde que eu escolhi, eu já me visualizava fazendo isso. Até porque, como eu falei, na medicina veterinária, meu pai fazia a parte de obstetrícia dos animais, a parte genética Já e estava tudo familiarizado isso. com isso, Então, né? já estava familiarizado com isso daí. Tá? Então, eu sabia que eu queria ter em minhas mãos bisturis, tesouras,
porta-agulhas para poder fazer aquilo dali, seja qual fosse a profissão. Então, quando eu entrei na odontologia, eu já sabia que provavelmente eu iria para a cirurgia bucomaxilofacial ou para a periodontia. Então você já conhecia, já sabia o que era. Eu já sabia que era, porque eu procurei me informar com dentistas, amigos do meu pai, como é que era a profissão, ler também um pouquinho da profissão. Então, na época, no colégio, iam profissionais de cada área para falar um pouco da sua profissão. Então, foram engenheiros, médicos, dentistas. E ali você vai imaginando, perguntando, se vendo naquela pessoa, naquele profissional que está falando enquanto você é um jovem adolescente no colegial, né? E você tenta se ver vestido com as vestes de um dentista, de um médico veterinário e por aí vai. Então, tudo na nossa vida começa por uma visualização do que você quer ser, né? Então, você visualiza aquilo, define aquele objetivo e começa a traçar o caminho que vai te levar àquilo dali, né? Nem sempre os caminhos são fáceis e, às vezes, os caminhos mais fáceis não dá no lugar que a gente quer, né? Mas se você souber trilhar e contornar os obstáculos que estão ali para fazer você crescer, você vai conseguir o objetivo, né? O objetivo daquela profissão ali que você escolheu. E a gente tem que ser claro, né? A gente está talvez numa sociedade meio efêmera em relação aos objetivos de vida, né? Hoje em dia todo mundo quer ter uma profissão para ser rico, né? Para ganhar muito dinheiro. O objetivo primeiro eu quero ter uma profissão que me faça bem, eu quero ter uma profissão que me dê uma qualidade de vida, e aí isso também inclui uma remuneração razoável, mas você ser rico, aí provavelmente não escolha uma profissão, escolha ser empresário de qualquer outra coisa, que também é uma profissão. Mas as profissões usuais, médicos, dentistas, nutricionistas, médicos veterinários e por aí vai, são profissões que, se você exercer e for um bom profissional e você souber qual é a filosofia daquela profissão e você se encaixa naquela filosofia daquela profissão, então você consegue ser um profissional reconhecido e aí você consegue ter, por consequência, uma boa remuneração. Então, o que vem primeiro não é o pensamento do dinheiro. O que vem primeiro é você se achar em uma profissão e depois buscar exercê-la muito bem, com respeito a ela, a você e a pessoa que está dependendo daquele profissional. E aí tudo começa a se encaixar e as coisas acontecem de uma maneira muito Como normal, consequência, né? espontânea, como é o nascimento de uma criança. O objetivo deveria ser, na minha cabeça, né? Em primeiro lugar, como é que eu posso fazer para ajudar as pessoas a partir daqui? Você falou de empresário, mas um empresário, por exemplo, pode ter criado aqui o iPhone. Eu acho que ele pensou, como é que eu posso fazer para tornar um celular mais fácil e ajudar as pessoas? Então, o objetivo principal, eu acredito que deve ser esse. E óbvio que, a partir daí, a qualidade de vida vai vir por consequência de Principalmente se outras tratando coisas, da né? área da saúde, né? A área da saúde, o que torna muito um profissional capacitado é a relação interpessoal, é a empatia, é você saber ouvir, você saber como falar. Então, isso sim, eu acho que vai diferir de muito um profissional do outro, né? Exatamente. O pensamento corretíssimo de Priscila em relação a você atender à necessidade das pessoas, né? Então, você enxergar, por exemplo, um telefone, quem descobriu lá, Graham Bell, né? Então, entendia uma necessidade de comunicação mais rápida, menos custosa para o povo, né? Então, a invenção... Então, assim, quando dá certo, num empresariado, a chance de você realmente se tornar um indivíduo rico, né, é maior. Quando dá certo, numa profissão voltada para a saúde, você consegue ser bem de vida. E aí, quando você consegue bem de vida e enxergar a sua profissão depois como uma empresa ou montar empresas na área da medicina, na área da odontologia, aí você, de repente, consiga ser rico. Mas não é essa a filosofia principal de quem busca, principalmente, a área da saúde. Tá ouvindo aí a galera que tá entrando Aí, agora, né? tá vendo? O dinheiro não é fundamental, né? A gente vê nos jovens, assim, a escolha sempre foi muito, né? Medicina, direito. Hoje as faculdades estão em grandes números, né? Principalmente da medicina. Então, a minha filha é adolescente, escolheu medicina e eu creio que 80% da turma seja medicina.
mas alguns, né, eu não sei quantificar, mas alguns ou muitos, né, ou metade, estão pensando no dinheiro que pode receber daquela profissão. E quando você escolhe uma profissão dessa, a primeira pergunta que você tem que fazer para si mesmo é: eu gosto de gente? Isso. Eu é exato. gosto de tratar de gente? Conversar. Eu com gosto de fazer o bem promovendo a saúde, né? Eu ajudo na minha casa os meus pais, meus avós que estão enfermos, né? Então, esses são os primeiros meios de você começar a se identificar com determinada profissão. Na saúde ou então em outra área. Você vai para computação, você vai para design, você vai para arquitetura, engenharia. Tudo isso começa do que você gosta do seu dia a dia, para você começar a se identificar com alguma coisa. O que é que lhe faz bem, né? E aí você vai escolher o que é que você vai fazer de acordo com aquilo que lhe faz bem. E não com aquilo que pode lhe proporcionar dinheiro. Esse é o pensamento mais errado. Você pode ser um profissional que ganha um dinheiro bom, mas que seja infeliz o resto da vida. E você vai chegar em casa todo dia Com de bolso saco cheio, bolso cheio Saco e cheio. o saco também. E aí repercute no péssimo ambiente familiar e profissional. Que acaba né? sendo um reflexo, né? Quantas pessoas que são formadas para cuidar de gente e não sabem cuidar de gente? Né? Sabem o tecnicismo, mas não sabem tratar da alma, não sabem tratar das coisas que causam a doença em determinadas pessoas. Você falou aí justamente sobre essa parte da grande procura de pessoas, de alunos, por cursos da área de saúde, principalmente por conta do ganho, do financeiro. Você acha que está tendo uma crescente, não só no âmbito daqui regional, mas também no âmbito nacional? Está tendo uma crescente de aumento do número de faculdades. Você acha que isso vai acabar considerado sendo um fator prejudicial para o futuro profissional, pela quantidade de faculdades que tem? Porque quanto mais faculdades tem, mais formados profissionais terão. Exato, Vitor. Olha, existem várias formas de a gente analisar isso, né? Provavelmente muita gente está pensando em fazer medicina ou odontologia porque o acesso a essas tornou bem mais profissões fácil hoje, né? se tornou Na tua mais época, fácil na tua ou época. menos difícil. Há quantos anos atrás se formou? Eu me formei no final de 2002 e a formatura foi no início de 2003. Então tem... Há 20 anos. 20 anos. Né? 20 anos atrás, 19, 20 anos. existiam quantas faculdades no estado? Há 20 anos atrás existia uma faculdade, que era a Universidade Federal de Alagoas. Então, a era concorrência, quando eu fiz o vestibular foi de 13,1 alunos para uma vaga. Hoje em dia... Concorrentes, né? Alunos não, concorrentes para uma vaga. Hoje em dia você tem na Universidade Federal, de acordo com o Enem, né? É pulverizado, mas poderíamos dizer que são 4 vagas para um concorrente. Nas particulares, muitas delas, existem muito mais vagas do que Vagas concorrentes. remanescentes, né? Então, os vestibulares são muitas vezes apenas protocolares, né? Às vezes o aluno não consegue alcançar o objetivo daquela nota para passar, e aí as faculdades ficam ligando para os alunos para que eles se Fazer inscrevam matrícula nos de todo cursos, jeito. mesmo que eles não tenham adquirido, né, a nota mínima suficiente para passar. E isso repercute no quê? Para aquele aluno que começa a cursar aquela graduação, que ele não teve uma base, né, educacional, seja numa escola particular, seja na escola pública porque não tem acesso à educação adequada, na escola particular porque não houve gente em casa que orientasse ele. Então, assim, quando o aluno desse entra na faculdade, ele entra totalmente despreparado. Às vezes também o professor que está na faculdade não consegue entender o despreparo do aluno e a história dele e começa a cobrar ele de uma maneira severa. O aluno começa a encontrar muitas dificuldades e desiste no meio do caminho. Então, assim, existem muitas dificuldades, existem muitas faculdades. A gente imagina que por existir muitas faculdades se formarão muitos profissionais, e não é que acontece desse jeito. Até né? porque passa a ser um filtro, né? Existem muitas faculdades particulares. Existem os programas governamentais de incentivo financeiro através das bolsas. Porém, os alunos, pela condição financeira, não conseguem ter acesso àquela bolsa porque são paupérrimos. Né? E as vagas que são ofertadas, elas não são preenchidas pelo vestibular. Então, se uma faculdade ofertar 50, 60 vagas em um vestibular, uma particular, e eu falo da realidade aqui de Alagoas,
ela provavelmente vai preencher de 20 a 30 vagas que ela ofertou. E daquelas 20 a 30 vagas que ela ofertou, ao final do curso ela formará 13, 14, 15 alunos, porque muitos desistem no meio do caminho. E ainda mais, muitos se formam, começam a exercer a profissão e ao final de fazer outra coisa. 2 Aconteceu, anos desistem, mudam para outra profissão em busca daquele dinheiro, em busca daquele reconhecimento financeiro, ou porque simplesmente não se identificou na profissão. E só E percebeu o que depois. foi que aconteceu isso? O fácil acesso. Então, hoje nós temos 5 faculdades. Na época que eu entrei na faculdade, tinha uma. Hoje nós temos 5. Essas 5, vamos dizer que cada uma ofereça por semestre 60 vagas. Então, teríamos, depois de 5 anos, 300 dentistas formados a cada 6 meses, 1.200 formados a cada ano. Só que o 1.200 formados por ano. Em 6 anos nós teríamos, em 5 anos teríamos 6.000 dentistas. Vocês sabem quantos dentistas existem hoje inscritos no conselho e atuantes? Inscrito deve ter uns 5.000. E atuantes? Atuante eu não sei não. Aproximadamente 3.500 Então, menos da metade, dentistas. Quando eu me formei, o meu CRO é 2148, 2.148, há 20 anos atrás. É 4061. Então, dobrou o número. Mas a quantidade de pessoas que exercem não significativamente dobrou. Aumentou 1,5 vezes. É desproporcional, né? Então, é desproporcional. Então, há profissionais que se formam, desistem, há os que se aposentam, há os que entram na faculdade e não cursam até o final e desistem. Então, assim, se dessas 300 vagas semestrais que são ofertadas, se formam 80 profissionais, é muito. É muito. Então, a gente tem a falsa impressão do que a cada semestre ou a cada ano está se formando muito profissional. Na realidade, a proporção é quase a mesma de antigamente, né? E ainda mais, se forma um pouco mais, desiste-se também muito mais, né? E a gente tem uma quantidade de profissional estagnada, né? A gente, ao contrário, a gente vê a população crescendo muito mais, porque o Brasil, os países da América Latina não estão igual aos países da Europa, quando alguns estão em população decrescente, nós estamos ainda em população crescente, então nós temos muito mais pessoas nascendo, precisando de tratamento e pouco profissional se formando. Estou falando na realidade de Alagoas, sim. onde a renda per capita é muito baixa. Então, a quantidade de dentistas proporcional à população alagoana, ela ainda é baixa. A estimativa do IBGE é que nós chegássemos a 2020 com 3 milhões, quase 3 milhões e 400 mil pessoas. E nós temos 3.500 dentistas. Imagine se todas essas pessoas... Imagine se todas essas pessoas tivessem condições financeiras de ir ao consultório odontológico. Mas estava rico. Pois é. Estávamos ricos, Verdade. consequentemente ricos, porque exercemos a profissão bem, nós consideramos isso, né? E não teríamos a quantidade de dentistas suficiente para tratar todas essas pessoas. Ainda assim. Ainda assim. Verdade. Então, qual é o problema? Oferece muita vaga, temos poucas pessoas formadas, poucos dentistas trabalhando, muita gente precisando do tratamento, mas infelizmente a condição financeira desses pacientes não existe para que eles cheguem ao consultório, né? E também não tem acesso às políticas públicas de saúde, porque ainda assim a quantidade de profissionais absorvidos pelo sistema público é insuficiente para tratar essas pessoas. Então, se o sistema público resolvesse absorver todos os dentistas de Alagoas para tratar todos os pacientes pelo SUS, ainda faltaria paciente. Ou então, ainda faltaria profissionais. Ou então, se Alagoas fosse agraciada com, do dia para a noite, todas as pessoas ganhassem dinheiro que pudesse tratar do seu problema odontológico. Se todos esses 3.600.000, 400 mil pessoas tivessem dinheiro, eles iam faltar dentista para eles.
Ele tem que estar na lista de espera. Eles iam para a lista de espera para serem tratados. Então, dentro desse pensamento aí, que você falou que, poxa, existe muito, a população é muito grande e tem poucos profissionais atuando. Quando alguém chega para um adolescente, alguém que está entrando na faculdade e fala, rapaz, não faça odontologia que esse mercado está muito saturado. Então, o que a gente pode dizer para essa pessoa? Essa pessoa que deu essa informação, ela está correta ou está errada? Depende do seu ponto ponto de vista que ela está avaliando, né? Se ela avaliar que em Alagoas existem poucos profissionais, mas mesmo assim aqueles poucos profissionais estão brigando por uma parcela muito pequena de pessoas que podem pagar pelo tratamento odontológico, quem deu essa informação que o mercado está saturado, está correto, né? Do ponto de vista social, né, da necessidade do atendimento da pessoa pelo profissional dentista, quem deu essa informação de que o mercado está saturado está errado, porque existe muita gente necessitando de cirurgião dentista, né, e não tem acesso, seja ele no âmbito da clínica privada, seja no âmbito do nosso SUS, né? Do Sistema Público de Saúde. Então, essa informação ela está certa e está errada. Depende de quem esteja perguntando. De quem esteja perguntando, de quem esteja respondendo e de quem está analisando. Né? Então, são vários ângulos que nós podemos ter de acordo com um ponto de vista dessa pergunta e dessa informação. E você, como sendo um professor, como é que você acha que essa nova remessa de alunos que estão saindo da faculdade estão se saindo? Muito deles nesses últimos 2 anos, 1 ano e meio, foi a base do EAD. Outra parte conseguiu conciliar EAD com parte prática. Mas nós da odontologia, nós que somos profissionais dentistas, que a gente senta no mocho todos os dias, a gente sabe que ser dentista tem que ser prático. Tem que ter um embasamento teórico. Olho no olho. Olho no olho, dente no dente. Então você tem que sentir aquilo ali. Mas como é que você acha que está saindo essa nova geração de dentistas? Para o mercado de trabalho. Para o mercado de trabalho. Olha, a pandemia, que ainda estamos na pandemia, né? Ela foi prejudicial para em muitos aspectos, né? No aspecto social, no aspecto econômico, na diferença de ricos e pobres aumentando a cada vez mais. Né? Emocional, porque mexeu com muita gente. Emocional, que mexeu com muita gente que deu um start aí num problema psicológico, psiquiátrico, que até então estava lá escondidinho enquanto a vida estava boa, né? E quando de repente a vida vira, a pessoa descobre que tem um abalo psicológico, psíquico que causa o despertar de uma doença, né? Hábitos parafuncionais, restaurações quebradas. Na nossa profissão, nós conseguimos diagnosticar muitas situações, né, baseado nos problemas psicológicos que o paciente tá nos informando, né? Então, perdi o link da pergunta. Qual foi? Como que os alunos estão saindo do mercado de trabalho, para o mercado de trabalho agora, sim, né? Entendeu. Entendi. Entendi não. Relembrei. Na realidade é o seguinte. E volta aquela nossa história de oferta de vagas. Né? Na vida toda, sempre existiu em uma graduação, em uma faculdade, aqueles alunos que são bons alunos porque se identificam com a profissão, outros que são bons alunos porque conseguem assimilar mais o conteúdo e outros que não são tão bons alunos, porque às vezes não conseguem assimilar o conteúdo por alguma deficiência, seja ela qual for, ou seja porque não se identificou com a profissão. Então, na minha época, nós identificávamos, e os professores provavelmente identificavam, alunos que não tinham nada a ver com aquilo que ele escolheu. Né? Hoje em dia, a gente consegue observar muito mais. Por quê? Porque muitas vagas são ofertadas, está mais fácil entrar e qualquer um que se acha que se identifica com a odontologia, se der na telha que quer fazer a odontologia, ele no outro dia está matriculado. Né? Então, aquele negócio, a quantidade de ofertas aumentada para pessoas que não tiveram um preparo de visualização do que ele quer para a vida dele, vai fazer com que ele seja um profissional de não boa qualidade, não seja um profissional feliz.
A pandemia, em relação à qualidade do aluno, eu imagino que a qualidade do aluno ela não foi modificada pela pandemia. O que foi modificado foi o tipo de ensino que é dado ao aluno, porque a qualidade é a mesma. Cabe ao aluno a se adaptar a esse ensino. A qualidade da pessoa, né, salvos os problemas psíquicos, elas não modificaram. O que modificou foi o tipo de ensino que está A sendo forma de ensinar, ofertado. né? A possibilidade de adaptação num curto período de tempo, pessoas que estavam no meio da faculdade, na fase de começar o atendimento clínico, que estava com aquela bagagem teórica pronta para exercer, se viu perdido ali no tempo, porque a pandemia atrapalhou a continuidade daqueles atendimentos clínicos. Então, muitas faculdades fizeram com que tiveram impossibilidades operacionais de atendimento aos pacientes e deixaram alunos, algumas vezes, 1 ano sem contato com o atendimento na nossa profissão, que precisa de ter contato com gente, contato interpessoal. Você consegue até assimilar alguma coisa de teoria numa aula onde você está vendo o professor através de uma tela de computador, de celular, de smartphone, que seja lá o que for. Outra coisa é você ter a oportunidade de conversar com a pessoa, sentir o semblante dela, observar os vestimentas para que você consiga saber qual é a origem daquela pessoa, o nível social, para você ter um entendimento de gente e conseguir conversar com aquela pessoa para que ela entenda qual é o problema dela, qual é a necessidade dela e onde ela irá resolver. Então, como é que eu vou fazer com que o aluno tenha discernimento numa situação onde ele está me vendo através de uma tela de computador? Então, não acabou a pandemia, mas nos readequamos para atender com outro estilo de atendimento, com EPIs mais caros, mais elaborados, né, com quantidade menor de alunos no ambulatório, onde cabia uns 60, hoje em dia só pode entrar 30, né? Então, aumentando a carga horária de professor. Então, quando você aumenta a carga horária e faz o indivíduo ter mais trabalho mental, a mente se cansa, ele não consegue dar a mesma qualidade de ensino. O aluno que tem que mudar daquele horário que ele era acostumado a estudar, às vezes estuda no interior, então tem que pegar ônibus, voltar, então à noite tudo muito, muito mais complicado. Então, a pandemia ela atrapalhou e muito a qualidade do ensino. A qualidade do aluno, eu imagino que ela esteja piorando, mas não foi pela pandemia. A qualidade do aluno ela está piorando porque o nível educacional, os valores sociais são diferentes do que a gente tinha há algum tempo atrás. Tá? Então foi um desafio grande para os professores, né? Um desafio grande para os professores, né, que já tínhamos, e eu me incluo, a dificuldade de percepção da característica de cada aluno, e eu tinha essa dificuldade tendo contato com ele. Imagina eu... Todo mundo com câmera fechada, só vê o nome. Eu consegui caracterizar um aluno através da tela de um computador para saber qual é a necessidade que ele tem para que eu possa ajudar, para que ele aprenda. Muitas vezes até o semblante dos alunos faz com que você tenha uma noção, poxa, a pessoa não está entendendo aqui, vou tentar de outra forma, né? Talvez isso aí também exatamente. acabe não guiando sua aula. Às vezes a gente está dando uma aula lá, atrás da tela do computador, e algumas vezes a gente está imaginando aqui, porra, não tem ninguém me vendo. É verdade. Fica apreensivo, né? O pessoal não entenderam. Aí depois de uns 3 minutos ou de um delay lá, o cara diz, não, professor, tá entendendo, eu já estou em outro assunto. Eu digo, beleza, você está aí, ótimo. Então, assim, a qualidade do ensino ela foi muito prejudicada. Até porque foi um negócio novo para todo mundo, né? Para o estudante que está estudando agora através da tela de um celular, quanto para um professor que, por mais que ele tenha o currículo longo, ninguém nunca foi preparado para dar aula sobre uma tela de celular. Até a tecnologia em si, né? Dar aula por um computador, se acostumar com as plataformas, né? Não, e assim, ministrar uma aula
andar entre os alunos, ver semblantes, né? Como você falou, saber se ele está, pelo semblante dele você percebe se ele está gostando, se ele não está gostando da aula, se ele quer fazer alguma pergunta, se ele entendeu, e aí você consegue dar um norte diferente naquilo que você está ministrando, naquele tipo de aula que você está fazendo, né? E o que você está passando para ele. Então, às vezes você está indo para o norte e, a depender do que o aluno esteja traduzindo para você através do semblante, você para e vai para outro caminho. E numa tela de computador é difícil fazer isso. Então, por isso até que eu não acredito que a odontologia evolua para uma odontologia que seja ministrada em um curso apenas EAD. Isso certamente não vai acontecer. Por favor. Isso certamente não vai acontecer. Haverá um sistema híbrido, né? Que até facilita para pessoas que precisam se deslocar do interior, uma aula à noite, uma aula teórica, o cara sai de não sei onde lá para vir assistir aqui 50 minutos de aula e voltar 2 horas de ônibus. Né? Então, o trajeto demorou muito mais do que a aula que ele precisou assistir. Então, em algumas situações, você faz a aula presencial com alguns alunos pelo computador, se tiver dificuldade de acesso, se teve algum retrocesso no caminho dele que não permitiu que ele chegasse até a faculdade. Então, isso vai ajudar. Né? Nós adquirimos uma ótima ferramenta de ensino, né? de repassar o aprendizado, mas ela não é a principal. Né? Na nossa profissão, ela não é. O principal da nossa profissão é o contato interpessoal com o nosso aluno e com aquele aluno que está aprendendo a lidar com o paciente. Né, com a pessoa. Você me gerou uma reflexão agora que é bastante pautada na questão da ansiedade. Na época que eu estava entrando na graduação, eu escutava de muitas pessoas dizendo: odontologia é uma profissão que não tem desemprego. Então eu entrei na odontologia assim. Depois que eu entrei, era questão de saturado, né? Tá muito saturado. Mas assim, eu entrei na graduação com uma profissão ainda que não tinha desemprego. Podia ter empregos ruins, Mas desempregado você não mas fica. você fica em casa, você não fica. E partindo do princípio que você estava explicando bem explicado, inclusive, sobre essa questão, né, do psicológico desse paciente, de como é que esse paciente vai evadir da profissão. Então, assim, a partir do momento que esse profissional, ele sai no mercado de trabalho com uma certa ansiedade, porque assim, o mundo mudou, né? Então, para a gente aqui, a gente teve que fazer diversas mudanças. O nosso psicológico também abateu, né? Como é que vai ser o futuro? Quando é que a gente vai voltar? Consultório parado, tentando voltar de alguma forma. Então, eu vejo esse aluno que está recém-formado, né? Como é que vai ser a entrada dele no mercado de trabalho? E aí vem a questão da ansiedade também, né? Aquele imediatismo por resultados. Então, muitas vezes você vai ter que remar de passo a passo para você tentar se inserir no mercado de trabalho. Então, você acha que nesse período, a médio prazo, você pode ter uma evasão maior desses profissionais que estão recém-entrados na profissão? Luiz, eu acho que sim. Não é evasão, mas, por exemplo, no início da pandemia, muitos alunos recém-formados já encontraram uma grande dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho basicamente paralisou. Não é? É uma profissão da saúde, né, que não para, né, porque muita gente deixou de atender com medo de pegar a doença, mas não justifica um profissional da saúde ter medo de uma doença. Ele tem que se preparar para não se contagiar, né, não sofrer o contágio daquela doença, mas ele tem que atender aquele indivíduo que está necessitando de alguma urgência. Né? Se ele não morre pelo Covid, ele pode morrer pela infecção odontogênica. Então, um profissional de saúde, não existe essa desculpa de ter medo de se contaminar, a não ser que haja uma grande quantidade de profissionais, aqueles profissionais que estejam numa situação moribunda de doença, naquele profissional mais idoso, que a gente pode proteger, aí ele fica em casa, se tiver a quantidade de profissionais suficiente para atender as pessoas. Ele for de um grupo de risco? Ok. As pessoas, se tiver profissional que necessita das pessoas, a quantidade de profissional para atender as pessoas que necessitam, a gente pode resguardar as pessoas mais vulneráveis, os profissionais mais vulneráveis, né? Mas não se admite isso. Então, a nossa profissão parou em uma determinada fase aqui no nosso estado, não poderia atender
eletivamente, apenas situações de urgência. Então, até entender o que é que estava acontecendo, né? Uma fase de adaptação para todos. Então, muitos já se viram impedidos de trabalhar naquele momento. Geralmente, um acadêmico de odontologia que se forma, a primeira coisa que ele vai ter quando ele se empregar, né? Ele vai se submeter ao emprego, a uma atividade laboral, ele vai ter, com muita chance, um subemprego, né? Então, ele vai procurar uma clínica popular, de um empresário que não paga o justo que ele deve receber pelo procedimento. Condições de trabalho. Então, às vezes o cara tem que... Aí você também tem vários ângulos daquilo que você está vivendo, né? Pô, eu estou subempregado, mas ao mesmo tempo eu estou tendo uma oportunidade de ser remunerado, mas baixamente remunerado, para colocar em prática aquela profissão e fazer uma base daquilo que eu quero. Seja prática, seja financeira. Então, assim, eu estou aqui, né? Financeiramente não está sendo bom, mas como profissional eu estou aprendendo em diversas situações, inclusive aprendendo a tratar de gente, porque quando eu estou numa clínica popular, eu recebo muitas vezes pacientes com sofrimentos além da odontologia, sofrimento social, sofrimento econômico, e aí eu aprendo a conversar com o paciente, eu aprendo a entender o problema dele, eu consigo a partir daí aplicar qual é o tipo de procedimento que eu posso fazer naquele paciente que atenderá à necessidade dele, e por aí vai. Então, assim, eu tenho um subemprego, estou baixamente remunerado, mas eu tenho muito que aprender daquilo dali. E tenho que ter em mente que aquela situação que eu estou vivendo, eu estou, por um lado, ajudando uma pessoa, recebendo pouco, mas eu estou fazendo um alicerce profissional. Você está se estruturando. Porque ali eu estou aprendendo o que provavelmente a faculdade não me ensinou, né? Principalmente nessa época de pandemia, porque eu atendi pouca gente. Eu tive pouca prática, eu lidei pouco com o paciente. Então, a partir dali, você consegue entender de gente, exercer a prática da odontologia, aquela teoria que você aprendeu na faculdade, você consegue aplicar ali, e você, aquilo que a gente falou aqui no início do nosso papo, ter a visão do que você quer ser e onde você quer chegar. Aquele caminho que você está é um caminho de um grande obstáculo, mas é um obstáculo que está servindo para fazer você crescer. Entender Então, que tudo são fases também, né? Essa questão que o Luiz falou do imediatismo, né? Muita gente já quer sair. Não, vou sair, já vou ser rico amanhã. Amanhã já vou montar meu consultório, vai dar tudo certo. Então tem que ter um pouco de paciência também, né? Que é o que falta bastante hoje em dia, né? Quanto tempo você passou, assim, pra dizer, poxa, eu tô indo bem aqui na minha profissão? Quantos anos de formado pra, rapaz, tô bem agora como Pra dentista? dizer, não vou trabalhar aos sábados. Quando você diz que não vai trabalhar aos sábados, você tá bem, né? Ainda hoje eu trabalho aos sábados se houver necessidade. Viu? É o seguinte, a odontologia, ela tem vários ramos, né? E você vai escolher aquilo baseado no que você visualizou para você. Então você pode sair como cirurgião dentista em um mês, e no mês seguinte você prestar um concurso e estar bem empregado como dentista e bem remunerado. Apesar de que está muito difícil uma remuneração para cirurgião dentista no serviço público. Você pode ir para o lado acadêmico, entrar em um mestrado, em um doutorado e cursar aqui dali, pensando em se formar e se tornar um acadêmico, um professor da odontologia, ou você pode ir para a odontologia tradicional de antigamente, de muitos anos atrás, que você sair, abrir um consultório e ali você ser o dono, vamos dizer assim, da sua bodega, né? Então, voltando para essa parte do profissional liberal, que é a odontologia, então, quando você pensa em ser um profissional liberal, você vai abrir o seu consultório, a sua bodega. Quando a gente abre um consultório ou uma bodega, a gente não é a referência daquele lugar onde a gente abriu o nosso consultório. Então, a nossa referência ela será criada muito devagar, né? E ao longo dos anos. O serviço que você presta para aquela pessoa, e aquela pessoa começa a repercutir o bom serviço que você prestou para ela. Com E base aí nos você resultados. começa a ter
o retorno de mais pessoas para o seu consultório, porque você prestou um bom serviço e aos poucos, e você precisa estar bem preparado, né? É diferente de você chegar aqui e abrir uma franquia. Porque se eu abrir uma franquia de uma empresa multinacional, me instalar em Alagoas, todo mundo já sabe qual é a referência daquela empresa, porque no mundo todo ela existe. Então ela vai chegar lá, saber que aquele produto é bom e que ela gosta. Mas ela não vai saber quem é o profissional que está tratando. Ela vai pela franquia. Ela vai pela franquia. E eu vou até falar em franquia de alimentos. Então, se eu pego lá uma franquia de um alimento aí, de um sanduíche Uma McDonald's. McDonald's, pra quem não sabe, ela está patrocinando aqui o McDonald's, um Subway, qualquer coisa desse tipo. Então, assim, você abre ali aquele ambiente e todo mundo já tem referência mundial que aquele sanduíche que tem ali. É o mesmo Ele dos gosta. Estados Unidos, é o mesmo daqui, Ele é a gosta. mesma coisa. Quando você abre o seu consultório, você tem que mostrar para os outros, aos poucos, que você presta. É o famoso boca a boca. É o famoso boca a boca. E E isso isso é o não, principal hoje Literalmente, em dia. né? Hoje em dia. e isso não acontece do dia para a noite, né? A gente falou aqui em imediatismo de quem se forma, de querer ganhar dinheiro, tudo, vai sofrer muito. E vai sofrer por muito tempo. E eu diria a vocês que provavelmente vai sofrer no mínimo de 5 a 6 anos para conseguir ter algum reconhecimento e através desse reconhecimento ele ser bem remunerado. Para mim, especificamente, as coisas começaram a melhorar, a ter uma garantia financeira que me autossustentasse, a mim e a minha família, depois de 8 anos de profissão, quando começou a clarear. Então, assim, não pense que você vai sair de um dia para a noite e se tornar bem remunerado e principalmente bem reconhecido. Bem remunerado até pode ser, mas o reconhecimento ele é Passa por conquistado uma ao prova. longo dos anos. Ele é conquistado ao longo dos anos. Então, assim, a tecnologia é bom porque ele nos mostra para o mundo, mas se a gente não tiver preparado para se mostrar para o mundo, apresentando efetivamente o que é aquilo que a gente está se propondo a fazer, a gente, do mesmo jeito que sobe, a gente declina. Então, muita gente tem não sei quantos mil seguidores, mas não tem ninguém no consultório. Tem muito tempo. Quem tem muito tempo para estar atrás de uma câmera postando, provavelmente tem pouco tempo para atender. Não tem Sim, paciente para sim, atender. sim. Né? Então está sobrando tempo. Eu peco nessa questão de tecnologia. Vamos dizer assim, eu sou um bicho do mato para isso, né? Mas ao mesmo tempo, se eu me propusesse a ser um grande influencer do que eu faço no meu consultório, eu não conseguiria, porque felizmente, eu mal tenho tempo de atender as pessoas que me procuram. E isso aconteceu de um dia para a noite? Não, isso aconteceu pelo menos depois de 10 anos que eu terminei a residência. Não foi não foi nem a graduação, foi a residência. Então, assim, as coisas acontecem paulatinamente, né? Então, se eu abrir aqui um restaurante pequeno e conseguir crescer, foi porque eu prestei um bom serviço de atendimento aos meus clientes com uma comida boa. Se eu abrir um consultório pequeno, que eu tinha poucos pacientes por semana e depois a minha agenda está entupida e eu não consigo atender todo mundo que me procura durante um mês, é porque eu prestei um bom serviço e aquilo cresceu com uma curva lenta. E mais ainda, depois que você cresce, o mais difícil é você se manter onde está, né? Então, algumas profissões você vai conseguir ter o objetivo financeiro que você pretendeu mais rapidamente, outras profissões mais devagar, mas o que importa para aquilo que você escolheu é a sua solidez. A solidez como profissional e o que você vai conseguir manter durante todos os anos que você conseguir se manter como um profissional daquilo que você escolheu. E adicionalmente o que Taigara falou, eu acho o seguinte, você quando recém-formado, eu acredito que a maior dificuldade, e foi uma dificuldade que eu tive, né? E aí a gente vai para essa questão da escassez, né? Escassez de escassez de locais de trabalho e escassez de bons profissionais. Então, quando às vezes o paciente chega, você só atendeu esse paciente, o paciente, vamos lá, tem uma extração para fazer de um siso, você não sabe, você está vendo que é uma coisa mais complicada. Mas às vezes, pelo despreparo que você tem, que é normal, né? Você formando como clínico, tudo bem.
Mas às vezes para você não perder aquele dinheirinho ali que vai pingar para você, você acaba passando um pouco dos limites e executando aquele serviço. E aquilo ali vai fazendo com que tenha uma repercussão negativa, né? Então, eu acho que esse passo aos poucos e devagar faz com que, pé no chão, né? Faz com que você consiga atingir seu limite. Agora tem que esperar um pouquinho, não pode ser de vez, não. É aquele negócio, né? Tudo não tá tão ruim que não possa piorar. Principalmente na odontologia, você falando isso. E os nossos pacientes avaliam a gente através de resultado, né? Sim. Então, a partir do momento que a gente não entrega resultado ou começa a entregar resultados ruins, por aquilo que você deveria dar um passo para trás e encaminhar para alguém que está mais apto a fazer isso, faz com que você perca também oportunidades no mercado de trabalho. Não acredito Mas nisso. essa questão das redes sociais, eu penso um pouquinho diferente hoje. Você não acha que para quem está formando hoje, poderia reduzir esses teus 10 anos que você esperou, não? Dançando. Se for, não dançando. Mas vamos pensar, poxa, vamos pensar assim, eu sou uma Tem que pessoa dançar, competente. Não, dançar não. Mas eu sou uma pessoa competente, eu acredito que eu sou competente no trabalho. Aí eu vou ficar pensando, poxa, será que eu vou ficar aqui trabalhando, vou no boca a boca? Ou será que eu posso tentar divulgar aqui, já que as redes sociais estão aí para expor muita gente, quem presta e quem não presta, né? E aí cabe a gente ter um pouco de sorte, né? Cair na mão de profissionais bons, mas eu acho que também é uma vitrine. Né? Você não acha que para essas pessoas que estão saindo agora também não podem usar não desse artifício das redes sociais? Eu acho que pode e que deve usar, né? Como a gente falou, o telefone ele serviu para diminuir a distância. A tecnologia serviu para comprimir o tempo, né? Então, esses 10 anos que eu levei, provavelmente quem está usando a tecnologia bem e se preparando teórica e tecnicamente, no sentido manual da coisa, para prestar aquele serviço, ele vai conseguir, com certeza, em um tempo menor do que eu consegui, se dar bem, né? Então, a tecnologia ela é importante, a propaganda é importantíssima. Se não fosse isso, não veríamos todos os dias propaganda de Coca-Cola, McDonald's e Subway, porque não existem marcas mais consolidadas do que essa. Então, a propaganda, você se fazer lembrar para as pessoas é muito importante, né? Mas quando você se faz lembrar, você tem que saber que quando você é lembrado e é procurado, você tem que mostrar serviço. Se você não mostrar resultado, aquilo não vai ser perene. Vai secar. Exatamente. Quantos, assim, a gente vê muito aqui em Maceió, né? Pô, um barzinho legal ali, abriu, não sei o que lá. Daqui a 2 meses o Brasil fechou. Ninguém lembra. Ou não fez a propaganda boa, ou se fez a propaganda boa, quando chegou lá não tinha garçom de qualidade para atender. Se tinha garçom de qualidade de atender, a comida não era boa e o próprio garçom já detona, diz que aquilo dali não presta, que a cozinha é nojenta, que a cozinha é nojenta e por aí vai. Então aquilo se espalha no boca a boca. Tem uma excelente propaganda. Sim. Mas o boca a boca que foi espalhado ali foi muito mais efetivo do que aquela propaganda que ele estava fazendo. E a empresa não se sustenta. Né? Então, primeiro você faz o serviço bem, quando o boca a boca está se propagando, você tem um cliente mais fiel, né? Você não perde o seu cliente, né? Tem muitos colegas que dizem assim, o paciente chega lá com 4 sisos para fazer, vou fazer logo os 4, porque depois que ele vê que a cirurgia dói, ele não faz mais. Primeiro, se você está fazendo a cirurgia que o paciente sente dor, você está errado. Porque na cirurgia não é para sentir dor. Depois... Existe o incômodo pós-operatório, que pode ser controlado com analgésico, com anti-inflamatórios, o controle da infecção e tudo aí vai. E por aí vai. Então, eu faço isso, faço um lado, superior e inferior. O cara, depois de 15, 20 dias, viu que foi bem tratado, que teve um pós-operatório controlado, que teve assistência, ele volta para fazer o outro. Ele volta depois de 15 dias, 30 dias, 60 dias, 1 ano, 5 anos, mas ele volta. Agora, se for um paciente que você vai fazer os 2 lados, no primeiro que você vai tirar, você já rasga a boca do paciente, lacera tudo. Ele volta, o paciente tá com dor, você não responde a mensagem dele no WhatsApp. Com certeza, esse vai ser o tipo de paciente. Ele não volta mais nunca. Não volta mais nunca. Então é isso, é você vender o serviço e você prestar esse serviço. Mas Na minha volta. última vez, um parêntese, na última vez que eu fui a Arapiraca, né? Fazer os incisos. A mãe do paciente de 15 anos, né? De 17 anos, disse que o menino
saiu com o dente pendurado, Ah, foi, morrendo de dor. Aí não existe. Que foi assim, como é que vai voltar, né? Não tem volta. como voltar. Volta pra tirar o que tá pendurado. Então, uma negatividade ali que vai perpetuar pra ela, né? Assim, você começa a ter a má fama, né, daquela região ali. Não é que não aconteça insucessos comigo, acontecem. Todo mundo. Semanalmente Só com quem faz. acontece comigo. Só com né? quem faz, né? Semanalmente acontece. O importante é você se propor a fazer aquilo que você é preparado para fazer e se der algum problema, você saber resolver aquele problema que você mesmo causou. A não ser que seja um problema que fuja da esfera da sua profissão. Ou você indique alguém que saiba resolver o seu Ou problema. eu conheça o meu limite tanto para iniciar aquele procedimento, ou eu conheça o meu limite que eu diga assim, não, a partir daqui eu não consigo mais. E aí eu vou pedir ajuda a outra pessoa. E ser franco com o paciente, né? E não achar que você está vendo no paciente uma cédula monetária. Você está vendo no paciente uma pessoa que você vai tratar e depois você terá as suas recompensas. A primeira, porque o indivíduo se sentiu bem tratado por você, e a segunda, que você foi remunerado justamente por ele. Então é isso que a gente precisa entender na nossa profissão. Né? Existem várias recompensas. Uma delas é a satisfação do paciente. A outra é o dinheiro que a gente recebe justamente por ter tratado dele. E essa vitrine da internet, do mesmo jeito que é boa, pode lhe afundar, né? Porque pode Na uma mesma pessoa... rapidez. na mesma rapidez. É igual porque- foguete, né? Do jeito que você sobe, Desce. você desce. A mesma inclinação vertical Ele na desce. subida corresponde à descida. Né? Então a competência tem que estar ali 100%. A nossa vida, na realidade, a nossa vida ela é uma curva. Ela pode ser tanto uma curva mais estreita, uma curva mais alongada, mas na saúde, na profissão, na família, a gente tem sempre um momento crescente, né? Um momento de estabilização e depois um momento decrescente. O importante é a gente ter noção que vai viver aquilo e se preparar para aquilo, né? Nós não temos cultura de pensar muito distante. Muitas vezes a gente vive aquele dia como o último dia da nossa vida, né? Então ninguém se prepara para ser um bom profissional qualificado para daqui a 5 anos, está pensando só hoje. Ninguém pensa em ter uma remuneração ao final de 35, 40 anos de profissão. Então todo o dinheiro que ele ganha, ele gasta agora. Então existem pessoas que são subremuneradas. Então realmente aquele dinheiro que ele recebe é só para comer e não dá mais para nada. Mas existe, a partir de um certo patamar financeiro, do ponto de vista de recebimento dos seus proventos, que você tem que ter cabeça para saber que o mais importante não é o quanto você está ganhando, mas o quanto que você está gastando. Então, se você está recebendo muito bem e gastando muito mal, isso é o que vai importar para a sua saúde financeira como profissional. Tá? Então, e pensar que a gente vai viver, hoje eu estou com 43 anos, mas eu espero viver 100. Fez aniversário ontem. Fiz aniversário o Titinho, o Vitor já está com o copo vazio, o Esponjinha já absorveu tudo. Porra, já saiu até do meu copo aqui, vai pra lá. Aqui a conversa tá boa, o cara vai prestando atenção, vai bebendo, né? Então a gente tem que pensar que a gente vai viver muitos anos e que a gente tem que se preparar para isso, né? A gente tem que se preparar com a visão muito além do que aquilo que a gente está vivendo agora. Eu atendi um paciente no consultório e ele planta eucaliptos. E eucaliptos você vai colher, né? Cortar para mandar para a madeireira depois de 7 anos. Ele tem 83. Ele está agora. Se eu Plantou pensasse. pouquinho. Não, se eu pensasse que fosse morrer daqui a 2 anos, eu não estava renovando a minha plantação de eucalipto. Eu encerrava depois de alguns que eu já colhi há alguns anos. E sabe o que é que eu estou fazendo? Eu estou preparando áreas para plantar mais. Porque eu estou achando que eu vou morrer com no mínimo 100 anos. Né? Então, o que guia a nossa vida é aquilo que a gente quer para a gente daqui a alguns anos. É a esperança, né? A E não esperança agora. De E não tempos agora. melhores. Logicamente, eu acho que os momentos de lazer são recompensas do trabalho. E eu não sei ter momentos de lazer sabendo que eu não trabalhei muito para ter aquela Você recompensa. não uma consegue compensação, aproveitar, né? Então, o que morre... Eu sonho em tomar... Porra, eu quero tomar aquela cerveja na sexta-feira, mas para isso eu tenho que quero tá trabalhar cansada. muito, cansar muito para ter a minha recompensa. Né? Então, é igual aquele coelhinho que está correndo ali atrás da cenoura.
e aquela vara pendurada lá com a cenoura e o cara correndo e a cenoura nunca chega. Mas quando chega na sexta-feira, eu almoço a cenoura e a cerveja. E tem um gosto diferente, né? E tem um gosto muito melhor. Tudo que a gente faz todo dia, não sendo por uma recompensa daquilo que a gente plantou, se torna efêmero, não presta, não tem o mesmo sabor, não tem o mesmo gosto. Isso E aí é vem um verdade. pouco do que você falou no início, né? Da questão de gostar de pessoas. Como é que você vai ir para uma área de saúde sem gostar de pessoas, né? Então, quando a gente pensa nisso, então a nossa boa saúde financeira é importante, que você não vai chegar de mau humor, né? A sua questão psicológica. Então, se você, por exemplo, tiver algum problema financeiro, poxa, de repente você vai acabar passando um pouco de limite do paciente e você não vai gerar um bem-estar desse paciente. Então acaba sendo uma roda que gira, né? É igual uma corrente, né? Se falta aquele elozinho, se perde a continuidade daquela corrente que se fecha. Então, se naquela corrente ali toda faltou um elo, a chance é de muita coisa se perder no meio do caminho, né? Então, assim, o bem gera o bem, o dinheiro gera dinheiro, o mal gera o mal. Aquilo que você entrega para aquela pessoa provavelmente é o que você está querendo receber, mas você inconscientemente não sabe, né? Então, quando você deseja o mal, provavelmente você está querendo receber o mal, mas você não sabe né? disso. É o karma. É o karma. Mas as circunstâncias exatamente. estão te levando ali aquilo, né? Exatamente. E às vezes a gente pensa, não, eu vou fazer o bem porque eu quero receber o bem, mas o pensamento não é esse, porque você não entrega dinheiro querendo receber dinheiro, né? Você não entrega bem querendo receber. Você faz o bem porque você se sente bem fazendo bem. Então, no momento que você entrega o bem, você já está recebendo. A partir do momento que você está esperando alguma coisa de volta, tem alguma coisa errada. Exatamente. Então, eu estou vendendo a satisfação do bem-estar do meu cliente porque eu atendi. Eu não estou vendendo, não. Eu estou entregando de graça. E já estou recebendo na mesma hora. Até porque saúde não é um serviço, né? Você não vai vender a saúde, você vende o bem-estar, você vai vender aquela parte pro paciente. Você dá o bem-estar e você é recompensado com a saúde dele. financeiramente, mas primeiramente você entregou a saúde, né? Você entregou o bem-estar e você transformou aquele ambiente num ambiente bom. Você abre a sua porta do consultório, o cara lhe recebe com um sorriso, você devolve o sorriso para ele. Ou então você entrega o sorriso para ele, ele devolve outro sorriso, né? Então imagine eu abrindo a porta do meu consultório, olhando mal, eu já tenho uma cara feia, olhando mal pro paciente, o Fala paciente também grosso. vai olhar mal para mim e vai dizer, porra, tô voltando a partir de agora. Tudo bem, doutor? Se tivesse tudo bem, não estaria aqui. Cara. Já começou o dia assim, cara. Exatamente. O que é que você tem, meu amigo? Se eu soubesse, eu não teria vindo ao senhor, eu tinha me autotratado, né? Então, por aí vai. Então, meu amigo, às vezes um abraço, um sorriso, um ouvir, ele cura mais do que aquilo que você vai fazer quando o paciente senta na sua cadeira, né? Às vezes o seu procedimento técnico, você olha assim, porra, a restauração não ficou legal. Mas o paciente viu que ele foi tão bem atendido, viu que dentro da perspectiva dele era aquilo que ele queria. Você não se foi a esforçou sua ao máximo. perspectiva profissional, mas a dele ali superou a expectativa dele, né? Aquilo que ele estava projetando foi muito melhor do que aquilo que ele... Então, assim, você promove um ambiente bom, você faz um tratamento razoável, o paciente fica satisfeitíssimo. Independente de qual ambiente de trabalho você esteja, seja no posto de saúde, seja uma clínica popular, seja uma clínica particular. Isso que cabe é o profissional, é o próprio dentista de proporcionar esse ambiente bacana para o paciente. E eu acho que você diferenciar por onde você trabalha, para mim já é um desvio de personalidade. Vou trabalhar aqui, vou fazer esse serviço assim. Não, você tem que fazer o melhor que você tem. E é o que chama a atenção do paciente, né? Geralmente a gente fala isso, fulaninho, eu fui no médico, poxa, ele me ouviu minha história todinha. O primeiro médico que eu sento para me ouvir. Então, uma besteira que seria comum, né? Que seria para ser comum em todos os consultórios, enfim. Acaba é o que vendo chama diferenciação. atenção, chama atenção do paciente. Né? Isso que vocês estão falando me aconteceu na terça-feira. Eu havia feito 4 implantes numa paciente, né? E perdi um desses implantes, né? Tive insucesso. E ela retornou para fazer. E nunca ter um insucesso num procedimento cirúrgico é bom, nem para o paciente, nem para o profissional, né? E é uma paciente já depressiva, tal, e ela chegou para mim, conversou, refiz o implante e tal, e a gente ficou conversando depois. Ela disse, Taiguara, olha, eu tenho depressão, eu sou alcoólatra, mas eu me sinto muito melhor aqui do que vários profissionais psicólogos e psiquiatras que eu procurei. Rapaz. Eu tenho um filho, né,
que quando meu marido morreu, ele começou a beber, eu vivi em depressão e não sabia como lidar com meu filho. E cheguei a um psicólogo e ele me disse, você está chorando por quê? Por que é que você está preocupado com o seu filho? Você vai morrer por ele? Por que você não deixa ele morrer? O importante é você viver. É um cavalo. Imagine que terapia é essa. De choque, de choque. E ela disse, Taiguara, e eu cheguei depois em um psiquiatra, e enquanto eu estava chorando na frente dele, ele ligou para a casa dele e falou com a secretária, dizendo, enquanto eu chorava, ele dizendo que ia atrasar 30 minutos, porque ia pegar os filhos na escola e ele queria comer tal comida que quando ele chegasse tivesse pronta. Meu Deus do céu. Então, esse é o tipo de olha, pessoa, isso né? isso que entrou aqui na nossa conversa, às vezes acontece coincidentemente, aconteceu na terça-feira agora comigo. Ontem, né? Estamos na quarta-feira, aconteceu ontem. Isso comigo. são vivências que a gente tem no dia a dia. Então, isso é um dia a dia. Isso é o tratar bem a pessoa, é entender de pessoa. E a partir daí, quando você entende a pessoa e os problemas que ela necessita, você consegue tratar, seja tecnicamente, manualmente, ou seja psicologicamente. E não deveria ser um diferencial. Agora me diz uma coisa, Esse é o professor. básico. Você acha que existe algum tipo de perfil que se enquadra melhor na parte de bucomaxilofacial? Tipo assim, eu tenho um perfil assim, assim, assado, eu sei que nesse âmbito, nessa especialidade eu vou ter mais sucesso. Uma característica específica E um cirurgião? de um bucomaxilo. Eu vou perguntar para os três, na real, né? Que são bucomaxilos, mas vindo primeiramente do professor. Uma importante característica que eu acho que deve ter um cirurgião dentista que se propõe a ser um bucomaxilo é estar acostumado a sofrer. Pô, esperei tudo. Se ele tiver acostumado a sofrer, se aguentar lapada no lombo, ele já tem um grande indício de que é uma pessoa que tem Aguentar a pressão. aguentar a pressão, ser acostumado a sofrer Isso e por ter conta objetivo na da vida. residência que exige E ter muito. objetivo na vida. Olha, existem diferentes ambientes de ensino e de aprendizado, né? Existem residências com características diferentes, existem cursos de especializações com características diferentes, a depender do tipo de preceptor, a pressão que se exerce sobre o residente, ou a falta de pressão que existe, se deixa correr solto. Então, tudo isso também repercute na qualidade da residência e, consequentemente, do residente, né? Então, algumas vezes existem situações de humilhação, né? De subjugamento, que não é disso que a gente está falando. Eu acho que para ser um bom profissional, especialmente na cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, tem que aguentar carga de trabalho e de aprendizado, tá? Tem que ser capaz de absorver muita coisa, não é? E de exteriorizar muito menos. Ainda mais num ambiente que está acontecendo muita informação ali ao mesmo tempo, né? Você saber filtrar aquilo tudo Exatamente. que está Você vai... É uma especialidade onde você lida com profissões diferentes, né? Então, na nossa especialidade, é a especialidade que mais lida com profissões diferentes, né? Nutricionista, médicos, psicólogos, enfermeiros, E fisioterapeutas. que durante a graduação a gente não tem contato, né? Praticamente não tem contato. Exatamente. Então você tem que saber daquilo que você faz, saber se comunicar com os outros profissionais, buscar o aprendizado teórico e pôr em prática aquilo que você está aprendendo na teoria. E para pôr em prática, você tem que escolher uma residência, uma especialização que permita isso, que lhe dê estrutura, né, que tenha convênios com os mais variados hospitais, que os preceptores eles façam procedimentos cirúrgicos os mais variados possíveis dentro do âmbito do que permite a lei da odontologia. Tá? Então, os critérios de escolhas são esses, né? Então, estudar as residências que existem, as especializações que existem no país, buscar saber com as pessoas que se formaram lá, quais são as qualidades, né? Visitar o serviço, se for possível, a residência lá que você está pretendendo entrar, acompanhar a rotina dos residentes. Então, isso é importante para você saber se é aquilo que você está procurando, você achou naquele determinado local, se aquilo que os residentes estão vivendo é o que você quer viver, né? E, a partir daí, mais uma vez, tratar o objetivo, que é estudar e tentar passar na residência ou na especialização. Mas dentro da residência, no teu período de residência, quais foram os maiores desafios para você lá dentro?
Eu fiz em Salvador, no Hospital Em Maceió acho Santo que não Antônio. tem, né? Santo Residência Antônio. ainda. Não. Maceió não tinha ainda residência. Existia residência em Pernambuco, em Recife, e na Bahia, em Salvador, eram as mais próximas, né? E depois disso, nos outros centros, como no Ceará, em Fortaleza, em São Paulo, nas várias cidades paulistas, né? No Rio de Janeiro, que são os mais tradicionais. E aí eu escolhi Salvador porque já existia uma amiga que era residente lá do R1 e que reafirmava as qualidades da propaganda da residência, né? Então, a Ana Flora, que ela foi uma R+ minha, né, que era minha colega da graduação, íamos a cada 15 dias dar plantões em Recife, no Hospital da Restauração, né? Conseguimos fazer prova lá enquanto acadêmicos para cursar, para participar dos plantões lá no Hospital da Restauração. E ela fizemos prova juntos na residência e ela passou primeiro que eu. E ela disse, tá, agora pode estudar para vir para cá, que aqui vale a pena. E eu só podia pagar na época, aliás, eu não podia pagar, né, pela especialização, porque não havia condição financeira para isso, dos meus pais. E ou eu tinha que ir para uma residência que não tivesse que despender de nenhuma proporção monetária dos meus pais, ou então que eu recebesse alguma bolsa, né? E no meu primeiro ano de residência, a minha amiga Ana Flora e colega de profissão, ela não teve a bolsa, e no ano que eu fiz, existia uma interrogação de que se a bolsa iria sair ou não, né? Para aqueles residentes que adentrassem naquele ano, que era o ano de 2004. E para minha felicidade, após 3 meses cursando a residência, eu consegui receber a primeira bolsa acumulada desde o mês de fevereiro, que quando iniciou o programa da residência. Né? Então, quando eu fui lá em 2004, R$4.503 depositado na minha conta, eu digo, meu Deus do céu. Era dinheiro. Pronto. Era dinheiro demais. Já peguei esses 1.500 para comprar uma câmera que era obrigatória ter na Obrigatório, residência. acabou o dinheiro, pronto. Nossa. E como foi com sua família? A sua ida, né, para lá? Você já era casado, não? Não era casado, né? Eu namorava, né? Quando a gente namora, o compromisso para se manter em determinado local é muito pouco, né? A gente tem que pensar primeiro, porque não é uma família formada, né? A gente tem que pensar no futuro. Então, eu não tinha nenhuma amarra familiar, vamos dizer assim, do ponto de vista de casamento. Então, eu fui em 2004, nessa expectativa de receber bolsa ou não. Se eu não recebesse bolsa, provavelmente eu teria que trabalhar paralelamente para ajudar os custos, né, da minha estada lá em Salvador, que foi a cidade que eu escolhi. Felizmente saiu a bolsa, mas assim, em relação à família, meus pais sempre me criaram para que eu ganhasse o mundo. Tá? Nunca me prenderam, nunca me disseram, não, faça aquilo que você quer, escolha aquilo que você acha que vai servir para você e vá atrás dos seus sonhos. Né? Meus pais meu pai é veterinário, a minha mãe é professora e meu pai, como veterinário, ele também é professor, então eu tinha um ambiente muito bom de estrutura familiar, de informação e de orientação. Né? Então eu sempre me espelhei nos meus pais, então isso foi um processo natural, familiar. Né? Então eu não tive dificuldade nenhuma, a dificuldade era a incerteza financeira. Eu indo para outro local conseguisse realmente me estabelecer lá e continuar até a conclusão do curso. Agora me diz uma coisa, o que é que você acha que a área, a especialidade em si, de bucomaxilo, chama tanta atenção? Porque a maioria dos estudantes, da galera que entra na faculdade, eu quero fazer cirurgia, eu quero ser cirurgião bucomaxilo. O que é que você acha que chama tanto? Eu vou falar por mim, quando entrei na faculdade eu fiz, eu quero fazer cirurgia em ambiente hospitalar e tal. Depois, à medida que a gente vai conhecendo as outras especialidades, a gente vai vendo que tem mais uma predileção por essa, por aquela. Sim. Mas o que é que você acha que chama tanta atenção da bucomaxilo para recém-ingressos na faculdade? Eu acho que é o que aparentemente ela mostra na sociedade. Não, eu acho do ponto de vista do status. Ah, do status, certo, tá. Então, do status da especialidade e do status financeiro, que como existia há anos atrás poucos profissionais, o acesso ao emprego e aos pacientes era muito mais fácil. Sim. Ou menos difícil. Né? Então, hoje em dia, quando a gente escolhe uma profissão, ou já estando na profissão escolhe uma especialidade, a gente
a gente mira nos melhores, tanto do ponto de vista técnico, ou às vezes nem tanto técnico, porque não sabe como é que o cara é profissionalmente, mas naquilo que a gente está vendo socialmente dele, que é o ponto de vista financeiro, o status social dele. Então, muitos que entram na odontologia, eles querem aquela especialidade achando que com certeza ele vai ter o mesmo status social do fulaninho que já está naquela especialidade, já ganha um bom dinheiro e já tem... Que é doutor e tal, hospital, Exatamente. centro E já, médico. infelizmente, já flagrei, né, falas de aluno dizendo isso. Não, eu quero ser bucomaxilo porque eu vou ser rico. Né? E aí, Isso aí não sabe nem o que faz, né? Mas quer. e aí a grande enganação dele é achar que vai ser rico. Né? Você pode Eu acho até- que essa questão de ambiente hospitalar chama muita atenção, né? Você não está dentro do consultório, apesar de que o bucomaxilo também trabalha bastante dentro do consultório, né? Então, eu acho que essa questão do status deve chamar bastante atenção, né, comparado às outras coisas. Mas essa questão que Vitor falou, do aluno já chegar assim pensando, poxa, meu foco vai ser cirurgia. Inclusive, você teve esse foco também, né? Já do teu pai e tudo. Você acha isso bom? Ou você acha que fecha muito a cabeça para as outras especialidades e você não consegue sugar o máximo que a faculdade está te mostrando ali das outras especialidades? Você acha que deve ter esse foco mesmo? Quando você se vê sendo aquilo, de repente é bom você já entrar com foco. Mas você tem que entender que a sua especialidade, ela depende das outras especialidades da sua profissão. Então, hoje eu tenho uma especialidade de cirurgia bucomaxilofacial, tenho uma especialidade da implantodontia, mas as bases dessas minhas especialidades, ela é a farmacologia, ela é a prótese na parte da oclusão, ela é a relação dos tecidos periodontais, Patologia, e aí tem a periodontia, radiologia. ela tem a patologia. Então, a minha especialidade, São todas as especialidades. ela é a reunião de todas elas. Então, para que eu seja um cirurgião bucomaxilofacial ou um implantodontista de boa qualidade, que eu me considere, que os pacientes principalmente me considerem de boa qualidade, eu preciso reunir quase todas as especialidades da odontologia. Antes de você ser especialista, você tem que ser multi-especialista. Você tem que saber diagnosticar. Exatamente. Mire-se naquilo que você quer, mas aprenda tudo que aquilo que você quer depende. Né? Então, assim, você tem que trabalhar em todas as especialidades na graduação, para você ter a sua base. Uma casa a gente se constrói com um bom alicerce. E depois a gente vai fazer a parte do telhado, que é a especialidade, montado em toda aquela bagagem que a gente aprendeu na graduação. É o que acontece com muitos colegas, por exemplo, da minha turma. Muitos quiseram fazer medicina, tentaram por alguns anos, e aí resolveram, como válvula de escape, fazer odontologia e entrar na área mais aproximada, que seria a bucomaxilo. Só que ela não entende que você tem que entender de muito dente, né, dessas questões todas, e acabam saindo da faculdade, né? É uma questão também. Mas eu sei que você já queria fazer bucomaxilo e tudo. Quem foi um profissional assim que você se vê, né, e que foi um alvo assim para você? Poxa, eu quero ser parecido com ele. Existiu durante esse processo, até durante a residência? E quais foram essas qualidades que você via nele e que você queria um dia chegar e se chegou? Eu, Não posso nem falar. olha, Mas de onde veio, né? De onde veio isso? eu tive sim bons professores, né? E que um deles, né, que é o professor Fernando Camelo, que eu acompanhei em consultório, que não é cirurgião bucomaxilofacial, é periodontista, mas eu pude acompanhar ele em consultório, né? Então era um excelente professor, né? Era um excelente cirurgião dentista do ponto de vista técnico e um excelente cirurgião dentista nos cuidados para com o paciente. Existia também a professora Estela Mares, uma professora altamente dedicada à profissão, devotada. Bucomaxilo. Bucomaxilo. Então, foram pessoas que eu me via ali, né, na pessoa deles, né? E quando eu cheguei, mas assim, mas também, em paralelo, eu me guiava pelo que a especialidade poderia me satisfazer.
E quando eu cheguei na residência, eu tive também outros profissionais nos quais eu mirei, né? Que é o professor Braulio, o professor Roberto, o professor Weber, o professor Rodrigo Mega, que foram pessoas que sabiam tratar de gente, sabiam operar, sabiam lidar interpessoalmente com residentes. Algumas vezes havia situações que se extrapolavam, mas que eram contornáveis, né? Então, assim, a gente tem que mirar na pessoa, tem que mirar na especialidade e tem que mirar nos objetivos, né? Então, um conselho que eu dou é: afaste-se daquelas pessoas que lhe causam mal, né? Você não precisa bater de frente nem conviver com elas. Ou se precisar conviver, não dê muito valor. Mas mire principalmente no seu objetivo final, né? Naquilo que você quer como um profissional, naquela especialidade que você escolheu. Porque o que vai fazer você de um bom profissional não é o espelho que você tem de um outro profissional. É aquela imagem que você quer criar de você mesmo, baseado nas experiências e naquilo que a profissão vai lhe propor. Com certeza. Lhe proporcionar, lhe propor não, lhe proporcionar. E dentro da graduação, recentemente mudou um pouco essa questão dos cursos de cirurgia, né? Quem está na graduação já não pode mais fazer aquele curso de cirurgia que a gente fazia na nossa época. Então, mas para quem está na graduação, o que é que eles podem fazer para tentar se aproximar um pouco dessa parte de cirurgia bucomaxilofacial? Porque é um mundo diferente, né? Tem essa parte hospitalar, tem muita coisa que a gente não vê na graduação, né? Eu, quando estava na graduação, eu tentei buscar muita coisa fora aquilo para tentar entender se realmente era aquilo que eu gostaria, né? Então, e o curso de cirurgia é algo que eu acredito que seja importante. O que é que você acha que os acadêmicos podem fazer hoje para tentar chegar ao próximo, para tentar enxergar a rotina do cirurgião bucomaxilofacial? Na realidade, fazendo um pouco do histórico, desde a resolução do CFO de 2002, que já não era permitido acadêmico cursar esses cursos pagos, né, de cirurgia, de qualquer outra especialidade, principalmente em instituições que não tinham convênio com a IES, né, com a Instituição de Ensino Superior. Então isso daí nunca pôde, mas durante muitos anos se fez vista grossa. E de uma maneira mais enfática, o CFO, juntamente com os conselhos, começaram a realmente fiscalizar essa situação, né? Como um professor, né, e tanto da IES quanto de um curso de preparatório de cirurgia, eu considero que é uma pena para o acadêmico ele não poder cursar enquanto ele é o acadêmico da IES. Sim. Por quê? O que é que eu vejo isso como um grande pecado e uma coisa muito ruim para o acadêmico? Porque a matriz curricular atualmente, né, das IES, elas são voltadas para procedimentos preventivos, isso é uma coisa excelente, né? Porém, um aluno tem pouca oportunidade de executar os procedimentos daquela especialidade que ele já está no final da faculdade e ele já se vê como aquele especialista e ele poderia ter uma ênfase de dedicação prática mais naquela especialidade em um outro ambiente que não fosse da IES, né? Então, isso peca-se muito, porque a IES prepara muito o indivíduo para o atendimento no Sistema Único de Saúde e, contraditoriamente, o Sistema Único de Saúde é o que absorve menos os profissionais formados, né? Então, você prepara para as prevenções, enquanto que a maioria dos profissionais que saem são para fazer procedimentos curativos. E quando você impede que o aluno vá para um curso desse preparatório, pré-residência, pré-especialização, você está impedindo ele de se tornar um pouco mais habilidoso tecnicamente, dele aprimorar, tá? Por outro lado, eu vejo que existe também um mercado dessas escolas que abrem cursos de qualquer maneira e não preparam os acadêmicos como deveriam preparar, né? Então, ser professor, você precisa de um reconhecimento, né,
Se for um professor de magistério, da certificação. Se for da odontologia, você precisa ser dentista para ensinar odontologia. Mas você também tem que ter um pouco do espírito professor, né? Fora do papel, fora da profissão. E qualquer um se acha no direito de dizer que pode ensinar para alguém aquilo ali, quando na realidade ele mesmo não está preparado para aquilo, né? Então ele abre uma escola, ele chama a gente pensando no dinheiro que ele vai ganhar do aluno e não naquilo que ele vai ensinar para o aluno, naquela preparação que ele dá. Então, por um lado, é certo a resolução do conselho de bloquear isso, né? E por outro lado, eu sinto uma pena muito grande para os acadêmicos que não podem fazer um treinamento mais acentuado, mais focado naquilo que ele já está visualizando para a especialização dele. Então, infelizmente, é uma pena. Certo, mas me diga aí, o que é que faz um cirurgião bucomaxilofacial? Como é que é o teu dia a dia clínico? Se você trabalha só em ambiente hospitalar, em ambiente clínico, o que é que se faz na clínica? O que é que você faz além de ser professor? Olha, a cirurgia bucomaxila, ela permite um leque muito amplo, né, de possibilidades. O consultório, o serviço público, o hospital, a pesquisa, né? Hoje em dia, eu trabalho em consultório, atendendo os pacientes. Trabalho também no sistema público, no Centro de Especialidade Odontológica, né, onde eu faço a parte do SUS, né, na especialidade de cirurgia. Trabalho no IES, aqui, que é o SESMAC, onde eu sou professor desde 2010. E já dei plantão também no HGE durante 7 anos, logo quando eu retornei da residência. Mas aí a gente brigando por melhoria salarial, contratado, fazendo greve. Aí, ao final da greve, me demitiram. Você fez o que tem para fazer, agora sai. Imagine o contratado pelo patrão fazendo greve porque o salário que ele paga para você é um salário ruim. Justiça. Então, ao final da greve, o saldo foi demissão de Taiguara, mais uns 2 lá que eram contratados e os concursados permaneceram com o mesmo salário, né? Então, isso foi uma fase da minha vida nebulosa no início, né? Porque eu perdi o emprego, mas que para mim foi uma coisa boa, porque eu comecei a ter qualidade de vida e aproveitar os meus finais de semana em família, porque o plantão que eu perdi por ser demitido foi justamente o plantão de 24 horas do sábado semanal, né? Então, Uma perda para ganhar. Exatamente. Então, basicamente, eu não tinha vida semanal, né? Então, eu trabalhava no consultório, na ABO, onde eu era professor do curso de cirurgia lá, durante a semana toda, de segunda a sexta. Quando acordava às 7 horas da manhã do sábado, ia para o plantão no HGE e ficava até 7 horas da manhã do domingo. E quando chegava às 7 horas da manhã em casa, tomava banho, comia, dormia e me preparava para começar a segunda-feira a trabalhar de novo. Minhas filhas crescendo e eu sem aproveitar a qualidade de vida, né? A fase dela. Então, assim, foi uma coisa boa, ou foi uma coisa ruim, né? Que eu perdi uma remuneração, perdi um ambiente de trabalho que, apesar da baixa remuneração, apesar da pouca possibilidade de qualidade de equipamentos, ambiente de trabalho não ser tão bom, mas era uma coisa que eu gostava de fazer, porque a equipe era boa, você tinha a possibilidade de atender na essência da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que era quando chegavam os doentes, né, vítimas de trauma. Então, a essência da especialidade, durante muito tempo foi essa, ainda é, mas abriu-se muito leque com a harmonização facial, com os implantes, mas a essência é essa daí. Então, foi uma coisa ruim porque eu perdi isso, mas depois que eu perdi e me acostumei sem isso, também não tenho mais vontade de voltar. Opero em hospital as cirurgias eletivas, ortognáticas ou reconstruções que precisam ser feitas, mas na urgência e emergência eu não atuo mais. Mas eu acredito que um bom profissional especialista da cirurgia que se preze, ele tem que passar pela unidade de emergência, porque lá a gente aprende muita coisa. A vivência clínica, realmente, do ambiente hospitalar do demais, você tem que ter o sangue frio, você tem que aprender a pensar e não agir com a emoção, né? Você tem que saber o seu limite, aquele negócio que nós falamos até pouco tempo, é lidar com outras profissões. Lá você consegue
se relacionar de maneira muito intensa, né? Porque todas as profissões estão ligadas no funcionamento do serviço de urgência e emergência, no que faz o hospital realmente funcionar. Então, assim, é um ambiente muito bom quando você tem uma equipe de trabalho boa, todo mundo está entregue àquele propósito, né, de trabalhar e ajudar o paciente, salvar vidas e por aí vai. Então, é muito bom. O ruim é que na época a remuneração era ruim, quando eu briguei, e quando eu briguei, me botaram para fora. E no ambiente clínico, o que é que aparece mais no teu dia a dia? Implante, é cirurgia de siso, é levantamento de seio maxilar com enxerto, enfim. Eu, assim, hoje em dia, da minha semana, o consultório ele ocupa 60% a 70%, né? Então, o que aparece para mim são as reestruturações do sorriso através dos implantes, do sorriso e da função mastigatória. Então, assim, fazer cirurgias para instalar implante para substituir apenas um dente perdido, cirurgia para fazer reconstrução de tecido ósseo que foi reabsorvido porque o paciente perdeu dentes há muitos anos e aquele osso foi reabsorvido e não consegue ser instalado um implante naquela região se antes de instalar o implante a gente não faça a reconstrução daquele tecido ósseo, né? Então, isso que eu falei, essas possibilidades de tratamento é o que ocupa 60% a 70% do meu dia a dia, né? E cada vez mais eu tenho hoje pelo menos 3 ramos da minha profissão que permite trabalhar em locais diferentes. E se hoje alguém chegasse para mim e dissesse, não, você só pode escolher um lugar para trabalhar. Era isso que eu ia perguntar. O lugar que eu escolhi é para... Então, vou parar e perguntar. Porque é justamente isso. Você, como sendo professor, você trabalha em todas as vertentes da especialidade. Você trabalha em consultório no particular, você trabalha em ambiente lecionando como professor e também no ambiente público. Então, se fosse para escolher, qual desses 3 você escolheria? Vitor, desculpa a brincadeira aí, foi só para não transformar num monólogo, viu, pô? Mas, vamos fazer uma dualidade aqui, exatamente. Né? Então vamos fazer um diálogo, uma conversa aqui entre vai amigos dar para manter a essência da coisa. Então, hoje em dia, o que eu escolheria se tivesse apenas uma opção seria o meu consultório. Lá no meu consultório, onde eu consigo trabalhar com satisfação, onde eu consigo entregar a máxima qualidade de serviço, de material, de atendimento, de conforto. Então, toda aquela essência que a gente vem falando aqui nessa conversa sempre da profissão, onde eu consigo em 100% na integridade, no full, entregar para o meu paciente. Você consegue ter o controle maior. Adoro o SUS, porque lá a gente a proposta aprende, dele, né? A gente se transforma, a gente cresce humanamente. Né? Então, apesar da baixa remuneração, e a gente tem que sempre brigar por ter uma remuneração de qualidade, mas ao mesmo tempo eu fui formado durante muito tempo na minha vida pelo SUS, através da universidade, fiz a residência pelo SUS, mestrado pelo SUS. Então, eu apesar dos meus pais pagarem os impostos para proporcionarem esse serviço, né, eu também me sentia na responsabilidade de dar, como profissional, minha retribuição. Né? Mas hoje em dia, se eu tivesse que escolher um lugar e se alguém me colocasse na parede assim, ó, escolha aí, você só sai daí quando escolher aquilo dali, então era o meu consultório. É onde eu consigo ter 100% de satisfação minha e onde eu consigo dar satisfação. Agora, nós que vivemos do dia a dia clínico, do consultório, sempre acontece algum episódio inusitado. Me diga qual foi o seu ápice. Porra, aconteceu isso, foi um episódio que eu nunca vou conseguir tirar da minha cabeça. Um episódio engraçado, cômico. Dentro do consultório. Dentro do consultório, sempre existe. Olha, para você, isso aconteceu no serviço público, né? Então é bom escutar essas histórias porque o cara pensa, caralho. Eu fui atender a paciente e aí ela entrou na sala e disse, senhora, a senhora pode sentar aí na cadeira odontológica? Ela, tá certo, eu sento. E aí me virei, enquanto ela estava sentando, eu me virei para preencher a ficha dela, terminar, ver qual tinha sido o último dia que ela tinha sido atendida e o procedimento que foi feito. E quando eu me virei, a paciente estava sentada na cadeira com a cabeça onde deveria ser os pés e os pés onde deveria ser a cabeça. Eu disse, minha senhora, a senhora está no dentista, não é no ginecologista. É a outra cabeça. Mude de posição, por favor. Então era uma senhorinha que realmente, na realidade, nunca tinha, para você ver, com mais de 60 anos de idade, né?
Com a coluna boa para poder fazer um negócio desse. Não, O Pilates está em dia. morava na zona rural e nunca tinha sido atendido Sabia nem como se por um portar. profissional dentista. Nunca tinha sentado numa cadeira odontológica. E não sabia como é que se portava. Isso é a ali. realidade de muitos brasileiros. Né? Então, Muito, isso é muito. ensinamento. A gente vê assim, as coisas que para nós são banais. Engraçadas, Né? É uma coisa que a gente sabe do dia a dia. Então, sentar em uma cadeira odontológica para um paciente, de repente, é uma coisa que ele nunca viu, não sabe como é que se senta, não sabe como é que se comporta. Então, a gente tem que ter a capacidade de Não rir. se colocar, não rir, né? Se colocar no lugar daquela pessoa, né? Entender o contexto que ela vive para a gente conseguir lidar com aquela situação. Depois, quando a paciente sai, a gente ri com Ai, Mas conta, a gente- conta no podcast. mas a gente não pode constranger, né? sim, com A gente certeza. não pode constranger. Tá, Mas agora, são coisas interessantes. a gente sempre termina com uma pergunta, tá? Já vamos encerrar aqui. Né? Acho que já deu alguns minutinhos Porra! bons aí. Risadas boas, Mas conversa dava bastante hora ainda, viu? Dava muito tempo. Você é um cara que aqui no estado já tem um nome, já é consolidado, já está aí há alguns anos, né, de carreira. Tem Muita 43 anos que eu já É. tenho nome, Priscila. Desde quando me registraram. Desde quando me registraram. Que nome, hein? E o nome ímpar, viu? Que nome diferente. o nome, bom. Mas você ainda tem algum sonho na odontologia? Ou você já realizou todos? Qual é o seu maior sonho, se você Pode ainda ser tiver? individual e coletivo também. Pra deixar uma coisa mais ampla, né? Olha, eu, assim, daquilo que eu tracei para minha vida, né, de todos os objetivos familiares, profissionais, eu acredito ter conquistado, né? E eu acho que agora o meu maior sonho é conseguir manter tudo aquilo que eu consegui conquistar, né? Então, de ter meu nome reconhecido na sociedade, né? A sociedade alagoana não é uma sociedade tão grande, então assim, não é muito difícil de acontecer isso, pela minha idade, inclusive. Porém rigorosa. igualmente Exatamente. rigorosa. Rigorosa. Então, assim, o meu sonho é conseguir manter tudo que eu consegui até agora, tudo que eu conquistei, né? E manter a minha qualidade de serviço, continuar, eu acho que agrada os pacientes e continuar agradando, tratando bem, né, como pessoa, tratando bem tecnicamente falando. Então, eu acho assim, o dinheiro já me satisfez. Não estou rico, mas aquilo que eu tenho já me satisfaz. Mas o que é a busca constante é que o meu paciente chegue ao meu consultório e continue sendo bem tratado sempre, né? Já cheguei à conclusão que rico eu não serei, mas até onde eu cheguei já está bom financeiramente. E a partir daí é conseguir que as pessoas continuem achando graça da minha cara, gostando de mim e continuando fazendo. Você não pode ser fazer rico tudo também. financeiramente falando, mas rico de experiências, de vivência, do dia a dia. Acho que, que é o Eu principal. acho que as Já tem pessoas muita se história pra engraçando contar. com você e você fazendo aquilo que você gosta e conseguindo manter, porque manter é muito difícil, cara. Manter porque a gente às vezes pensa que tem concorrentes, né? Quando a gente vê um colega se dando bem na profissão, a gente pensa, pô, aquele cara está tirando um paciente que eu poderia estar ganhando dinheiro daquele paciente e quem está ganhando aquele dinheiro é ele. Mas não é isso, né? A gente vê, pô, é mais uma pessoa que está ali trabalhando bem, que está repercutindo bem a profissão e quando ele repercute bem a profissão, todo mundo fica satisfeito na sociedade e aquela profissão começa a ser a profissão mais cobiçada, que todo mundo quer ser tratado por ela, né? Hoje em dia, quem é que não quer fazer uma harmonização facial, seja pelo médico, pelo dentista, que trabalhe bem, né? Então, quantos pacientes começaram a procurar mais consultórios, mais profissionais, porque viram pessoas trabalhando bem, né? Então, quando você mira aquela coisa boa, então a gente nunca tem concorrente, a gente tem parceiro de trabalho, a gente temos as pessoas que a gente se espelha para fazer aquilo que está dando certo, que o fulano está fazendo. Então, eu acho que é isso. Eu já conquistei quase tudo que eu queria, o que eu quero é manter agora, e o manter é que é o difícil, né? Porque você tem que, para manter aquilo que você tem que ficar relembrando sempre dos seus princípios e de tudo que você passou. E quando não se tem cabeça, você chega num patamar que você esquece tudo que você sofreu e aí é onde você começa a se perder. Você deixa de ter os amigos que sempre teve, você deixa de ter
as relações éticas que você sempre teve e começa a se entregar a um mundo que não pertence a você e que você se vê, depois de algum tempo, um peixe fora d'água e perde tudo aquilo que você conquistou, porque você esqueceu tudo aquilo que ajudou você a conquistar aquilo, né? Então, eu acho basicamente essa filosofia e são as minhas necessidades atuais. É manter o que eu conquistei. Senhoras e senhores, Taiguara. Iradíssimo. Rapaz, gostei demais da nossa conversa. Muito, muito Um mesmo. negocinho aqui, né? Mas Você vai dar? Aí, inclusive ó, de aniversário, presentão. presente de Rapaz. aniversário, né? Tem que ter. Tem que ter. Você disse que agora você tem um sábado livre, que você não tá dando mais relatório, então faça as honras. aí. E eu tive Covid agora e Covid está aumentando a coagulação sanguínea, né? E a cachaça, o álcool, dizem que afina o sangue, né? Então uma foi- cachaçinha, Isso Foi aqui um é bom prevenção, presente. é prevenção. uma cachaçinha vai ajudar na prevenção da Foi um bom coagulação presente, foi um e bom formação presente. de trombo. Muito obrigado. Gostei demais do papo. Confesso que no início estava um pouco apreensivo, sem saber como era que ia ser o desenrolar desse nosso encontro, mas é um ambiente muito bom. E os próximos que vocês forem entrevistar, eu gostaria de passar a mensagem que é uma coisa muito descontraída e uma conversa entre amigos e que serve para a gente dar uma ajuda à nossa sociedade e aos profissionais que estão na lida do dia a dia com a gente, né? E das pessoas, né, dos alunos de colégio que estão querendo escolher uma profissão. E essas conversas são sempre uma orientação importante para eles do que é a profissão e de como ele escolher uma profissão. E eu acho que ainda mais que, como está acontecendo aqui, nós, eu e Priscila, fomos alunos do Taiguara. Sim. Então, essa relação de professor e aluno, depois da faculdade, ela tem que se aproximar, até porque nós seremos colegas de profissão. Então, há 5 anos atrás, eu era aluno dele, Priscila era aluna dele também. Hoje em dia, nós somos colegas de profissões. Nós estamos querendo ter essa troca de experiência, de casos clínicos, de vivência. Tudo que ele falou aqui, porra, foi iradíssimo. É muito bom. Pra gente que tá vivendo hoje no dia a dia, a gente escutar uma coisa ou outra, a gente vai levar tudo isso em consideração. Mas principalmente para quem tem dúvida de como começar ou de quando começar, eu acho que é importantíssimo escutar essa conversa, velho. Ô, Vitor, e assim, aquele indivíduo que se propõe a lecionar, né, ou a ensinar, filosoficamente falando, eu acho que uma das primeiras coisas que ele tem que ter em mente é que ele está ali formando ou ajudando uma pessoa a se formar e querendo que aquela pessoa seja melhor do que ele já é. Então, quando eu encontro um aluno que quer aprender, eu torço do que ele seja melhor do que eu, que Ele eu vai já ser- não sou nada. Mas na verdade ele vai ser uma extensão sua. Então, exatamente. Então, a evolução da ciência é cada um querendo formar aquele indivíduo que faça com que a ciência continue evoluindo através daquela pessoa que você está formando. Então, quando você tem esse pensamento de que eu quero que você seja melhor do que eu daqui a pouco, significa dizer que eu serei futuramente tratado por você por uma técnica melhor, por uma condição maior e por aí vai. Então, é essa a filosofia que eu tenho quando eu me proponho a ensinar. Eu não sou professor de magistério formado, mas como meus pais são professores, eu vivenciava muita conversa e do que eu podia captar é que a filosofia de quem quer ensinar, ou de quem quer passar alguma coisa para alguém é isso. Seja melhor do que eu. Eu estou lhe ensinando algo que você tem que ser melhor do que eu futuramente, né? Então acho que tem que ser assim. Eu sou suspeita para falar, né? Totalmente suspeita, porque você sabe que você é e foi minha referência durante a graduação, né? Me criou praticamente aí na cirurgia. Então, agradeço muito o aceite do convite, tá? Foi uma conversa totalmente descontraída, mas com muitos insights, né? Que vão dar bons cortes aí pra gente, né? Taiguara, onde é que eu te acho nas redes sociais? Olha, eu tenho o Instagram, que é @Taiguara, Taiguara com Y, né? Essa é a única rede social que eu tenho. Fora isso, é o meu WhatsApp, que é 82999999202. Pô, comprou o número, né? Escolheu a dedo Rapaz, isso isso aí. já me acompanha há tanto tempo. Diz o meu pai que um homem de bem mantém o número de telefone o resto da vida. Ai, O mesmo número de telefone o resto da vida. Porque não precisa fugir de ninguém, nem das pessoas que vão cobrar ele. O número de fora. Então é de bem mesmo. Luiz, onde é que eu te acho nas redes sociais?
sociais. Dr. Luiz Cardoso. E aí vai. Vitor, Lá no diz aí. Vitor Maiorano no Instagram. Estamos lá todo dia falando besteira. Então. Vocês me encontram no Priscila Vital F no Instagram. Esse episódio vai estar no @odontalk, também no YouTube, no Spotify, tá? Então toda terça-feira, meio-dia, tem episódio novo. Espero vocês lá. Valeu, galera. Valeu! Boa! Valeu, professor. Irado, Show de irado. bola!